Boa tarde a todos, eu sou Sérgio Baldassin, em nome da Associação Médica Brasileira, dou boas-vindas a todos. Hoje nós temos uma mesa bastante importante, vai falar dos temas mais interessantes aí para o generalista. Vamos receber uma mesa de muita qualidade. O primeiro palestrante, Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, teve um problema, avisou a gente que não virá hoje. Quem irá falar do tema que ele vai abordar, a depressão, será o Dr. Quirino. Mas antes nós vamos começar com o Dr. Sérgio Tamay, ex-professor aí da Santa Casa, já coordenou departamentos estaduais, assim como o Dr. Quirino, já foi do Ministério. Vai começar falando sobre transtornos ansiosos. Muito obrigado, bem-vindos. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a direção aí, científica pelo convite. A ABP, que eu apresento aqui também, dá boas-vindas a vocês. Eu vou falar sobre transtornos de ansiedade. Primeiro vou colocar meus conflitos de interesse. Bom, e começar com a ansiedade. A ansiedade em si, ela é uma reação normal, né? Tem um papel adaptativo, né? Ela faz com que a gente, frente a uma situação que mereça mais a nossa atenção, né, nos prepara. Assim, do ponto de vista, por assim dizer, filogenético e de evolução, ela é responsável por aquela reação de luta e fuga. Você tem aquela descarga adrenérgica, isso nos prepara para fugir de predadores antigamente, né? Atualmente os predadores são um pouco diferentes, mas mesmo assim isso acontece. A questão é, quando é que essa ansiedade se torna patológica? É quando essa reação ansiosa, né, é muito desproporcional ao estímulo, à situação, né? E isso, quando acontece, faz com que a gente tenha uma série de limitações, sofrimentos, prejuízos funcionais. Eu tenho um paciente que tinha medo de lugares fechados, elevadores. Ele teve uma questão de uma promoção no emprego, depois uma mudança de endereço, né, da empresa. Antes ele ficava no escritório no terceiro andar, então ele subia a escada. Só que aí a empresa se mudou para um prédio e ficava no 15º andar. Aí começou a ter um problema. Ele subia 15 andares e descia 15 andares porque não pegava elevador. Isso começa a ser claramente aquilo, aquela questão do medo de lugar fechado, realmente é algo muito desproporcional. E, de fato, estava afetando mesmo a vida dele, né? Geralmente, esses quadros ansiosos pode ocorrer de uma maneira, geralmente são persistentes, acho que isso é outra característica, com certeza é uma característica dos quadros patológicos aí, a persistência dos sintomas, e muitas vezes, como a gente vai ver mais frente, com transtorno de pânico, não tem um gatilho muito claro, né? Então, na verdade, eu diria que no caso tanto da ansiedade quanto da depressão, a questão da patologia tem a ver mais com uma questão mais quantitativa, não tanto qualitativa da coisa. Alguns dados epidemiológicos, rapidamente. Os transtornos ansiosos são os transtornos mentais mais comuns. Cerca de 25% até 30% das pessoas vão ter algum transtorno, vão preencher critérios de diagnóstico para um transtorno ansioso durante a vida. E isso também se reflete na população em geral, tá? Quando a gente teve esse evento da pandemia, a gente
teve um aumento muito grande desses quadros ansiosos na população. Normalmente, cerca de quase 20% de uma dada população, durante um ano, vai ter algum transtorno ansioso. Alguns dados: os transtornos ansiosos são mais comuns em mulheres, uma frequência aproximadamente 2:1. A ansiedade em si, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, mas geralmente ela tem uma preponderância em adultos jovens, em crianças e adolescentes. Quando a gente tem quadros ansiosos numa faixa etária de terceira idade, que isso também acaba sendo comum, geralmente eles estão se apresentam com um quadro, por exemplo, depressivo em comorbidade. Bom, sintomas. Os sintomas podem ser, a gente pode agrupá-los em 3 categorias. Os sintomas físicos, né, que são a taquicardia, aquele sudorese fria, tremores, aquela sensação de respiração curta ou falta de ar, e uma tensão muscular. Existem os sintomas cognitivos, que são quadros de pensamentos em que a pessoa está sempre tentando antecipar uma situação potencialmente ameaçadora. Geralmente são pensamentos em que algo catastrófico, ruim pode acontecer. Também o indivíduo ansioso tem uma dificuldade de concentração. E esse aspecto cognitivo, em alguma medida, ele pode ter uma sobreposição com alguns sintomas também depressivos. Isso do diagnóstico diferencial também é algo importante de prestar atenção. Com relação às alterações de comportamento, geralmente o indivíduo que tem uma ansiedade, frente a uma dada situação, ela tende a se esquivar, evitar essas situações, como o exemplo daquele meu paciente que evitava lugares fechados, elevadores, né? Muitas vezes a pessoa com certeza ansiosa, por uma crise de pânico, ela vai estar em agitação psicomotora, por exemplo. Um outro dado também é que esses sintomas, né, de fato, geralmente são sintomas que têm aquela diretriz de causar algum prejuízo funcional para o indivíduo, tá? Comportamentos compulsivos, né, que aí está mais ligado ao transtorno obsessivo compulsivo, também fazem parte, tá? Fazem parte. Por exemplo, o indivíduo que tem que checar se fechou a porta, e tem que checar 1, 2, 3, 4 vezes, por exemplo. Bom, e aí a gente tem os diagnósticos dos transtornos de ansiedade. E aí eu estou colocando da CID, Código Internacional de Doenças 11. Então, temos o transtorno de ansiedade generalizada, cuja característica principal é o indivíduo que está sempre muito preocupado e excessivamente preocupado. Por exemplo, tem uma paciente que a filha foi para o intercâmbio e ela ficava muito preocupada e assim, a filha até cortou ela do WhatsApp porque ela ficava a cada 2, 3, 4 horas tentando ver se estava tudo bem com ela, né? E se ela mandava um WhatsApp, ela achava que tinha acontecido alguma coisa de muito ruim, né? Então ela via sempre tensa, né? Então, isso é um exemplo de um transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa está sempre, de alguma forma, em alerta, ela nunca consegue relaxar. Então, em consequência disso, essa pessoa, né, pode apresentar uma sensação de cansaço mesmo. Imagina você ficar em alerta o tempo todo. Então, você fica cansado, fadiga, dores musculares, que está sempre tenso, né? Insônia, que isso também, principalmente aquela insônia inicial, que a gente tem dificuldade para pegar no sono, está muito relacionado à questão da ansiedade. Obviamente, de novo, esses sintomas têm de ser persistentes,
tá? Muitas vezes as pessoas podem, de fato, essa sensação de ansiedade, de insegurança, esperando algo pior, pode ser, em algumas situações, por um curto espaço de tempo, objetivamente ser compreensível. Outro transtorno de ansiedade é o transtorno de pânico. São crises de ansiedade recorrentes. Geralmente a pessoa não consegue identificar nenhum fator que possa ser um deflagrador dessa crise ansiosa. A pessoa pode estar vendo um filme, alguma coisa assim, ela pode estar andando no meio do shopping center e ter essa crise. E a sensação dessa crise de ansiedade, ela vem de repente, tem todos os comemorativos, os sintomas físicos que eu falei. Do ponto de vista de cognição, os pensamentos são: o indivíduo acha que está tendo ou um ataque cardíaco ou um AVC, e geralmente esse indivíduo vai para o pronto-socorro. Geralmente a pessoa que trabalha em emergência, em pronto-socorro, acaba pegando muito desses casos. Aí a pessoa vai lá, aí você pega, faz todos os exames, eletrocardiograma, aquela coisa toda, e não acha nada, né? E geralmente é recorrente, né? Ela vai, ok, passa uma semana, 2, volta de novo com os mesmos sintomas. E aí, um outro fenômeno que acontece é que, assim, se a pessoa teve isso dentro do cinema, ou teve isso andando pelo shopping, e se isso ocorre de uma maneira frequente, recorrente, a pessoa começa a desenvolver uma esquiva desses lugares, igual aquele indivíduo do elevador. Então ele passa a se restringir, ele acaba não saindo. Por exemplo, se ele vai, primeiro, se ele for obrigado a ir, ou for, por exemplo, ao cinema, ele vai ficar lá na portinha da saída, porque se tiver alguma coisa, ele consegue sair e obter algum tipo de socorro, por exemplo, tá? Mas isso acaba limitando muitas vezes a vez que a pessoa não consegue sair de casa se não tiver alguém do lado, né? E isso tem um nome, que é agorafobia, é o medo de você estar numa situação que você pode ter essa crise de ansiedade e não ter ninguém para socorrer. Transtorno de ansiedade social ou fobia social. Geralmente a gente se vê em adolescentes, né, crianças, que é um medo do escrutínio, é um medo intenso, né, de ser julgado ou ser avaliado em situações sociais. Eu tinha um paciente que nunca comia fora de casa, porque se ele fosse a algum lugar, alguém podia estar olhando para ele, reparando nele, e ele realmente ficava muito incomodado. E é óbvio que essas pessoas têm aquela história da profecia que se autocumpre. Como ela está dessa situação social, muitas vezes ela começa a se comportar de uma maneira meio estranha. Então as pessoas de fato acabam olhando para ele. Então ele fala assim: está vendo? Mas isso é por causa do comportamento dele que ele não percebe. Então, dos sintomas, eles costumam ter rubor, sudorese, tremores. Essa fobia social também pode acontecer, acho que para quase todo mundo, né? Por exemplo, numa situação como a minha, falando para um público, em situação de exposição, de fato, isso também pode acarretar sintomas ansiosos, né? Agora, para algumas pessoas, isso também acaba sendo limitante. Eu tinha uma paciente que ela foi promovida no trabalho e ela tinha que fazer apresentações para pessoas. Ela trabalhava na indústria farmacêutica e precisava fazer apresentações, treinamentos de representantes de laboratório. Só que ela não conseguia por conta disso. Isso foi um problema para ela, né? E ela até abriu mão até dessa promoção em função disso, né? Então, isso, de fato, esse quadro, realmente é algo que pode vir a prejudicar muitas pessoas. O transtorno de estresse pós-traumático. Aí você tem aqueles sintomas ansiosos,
após o indivíduo estar exposto a uma situação extrema de um evento traumático. Pode ser um quadro de assalto, pode ser o exemplo que a gente tem nas guerras lá, um acidente, pode ser de automóvel, alguma coisa assim muito grave. E, ultimamente, a questão das catástrofes naturais. Essas enchentes que ocorreram, né, quando você tem uma avalanche ou enchentes que ocorreram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que é esperado que as pessoas, de fato, venham a desenvolver um distúrbio de estresse pós-traumático, né? O indivíduo fica também revivendo através de imagens, sonhos, através dos sonhos, pesadelos, e muitas vezes as pessoas revivem de uma maneira muito vívida aquela situação de extremo perigo, né? Também é acompanhado de uma esquiva, tá? E esse é um quadro que pode persistir por mais de um mês até. Fobias específicas é aquilo que talvez o pessoal mais conheça. Medos, por exemplo, ou irracionais, né, de insetos, medo de barata, tem gente que tem pavor, né? Os lugares fechados também, né? Lugares altos e assim vai. Transtorno de ansiedade de separação, eu estou incluindo aqui, que é aquele ansiedade que é muito aguda e excessiva ao se separar de figuras de apego. Então, geralmente a gente vê isso muito em criança, que não consegue ficar longe dos pais, né? A gente vê também em idosos, muitas vezes os idosos também acabam desenvolvendo isso, tá? E também é um quadro persistente. Tem a questão do mutismo seletivo, que é o indivíduo ter uma incapacidade de falar em situações sociais, né? Quando ele devia falar, por exemplo, uma criança que não fala na escola, mas em casa tudo bem. E aí vamos entrar na questão do diagnóstico do transtorno de ansiedade. Obviamente, a anamnese, quando há alguns fatores de risco e gatilhos. O exame físico é importante, principalmente para fazer um diagnóstico diferencial de quadros clínicos, como hipertiroidismo. Existem alguns questionários padronizados para avaliar, né, ajudar no diagnóstico, né, tanto aquelas escalas que você faz em relação ao paciente, quanto inventários de autoavaliação. Bom, do diagnóstico diferencial, a primeira coisa é você diferenciar de condições clínicas, como hipertiroidismo, alguns quadros de doenças cardiovasculares, tipo insuficiência cardíaca congestiva, problemas respiratórios, né, DPOC, por exemplo, e outros transtornos psiquiátricos, depressão, quadros, por exemplo, agora muito em voga o espectro autista. O autista, por exemplo, ele está numa situação onde tem muito ruído, ele pode ficar agitado, isso sem, de fato, interpretado como ansiedade. Abuso de substâncias, professor nascido de abstinência, o doutor Quirino vai estar falando sobre isso. E dos quadros, rapidamente, de terapias psicológicas. Basicamente, a gente tem duas que eu estou colocando aqui, que é a terapia cognitivo-comportamental, que o princípio dele, ele parte do princípio que aquilo que a pessoa, os comportamentos e as emoções que o indivíduo tem frente àquela situação gatilho, tem a ver com pensamentos distorcidos que a pessoa tem em relação a isso, por algum motivo. Então, a técnica é tentar identificar esse pensamento disfuncional e tentar trabalhá-los, tá? Tem a terapia de exposição, que é muito usada em fobia, que é aquela questão de você ir expondo o indivíduo àquela situação ou objeto que causa, né, aquela ansiedade de uma maneira gradativa. Inclusive, existem programas de realidade virtual que são utilizados para isso, para pessoas que têm medo de altura. Então, você bota aquele visorzinho e tenta simular isso. O
tratamento farmacológico, a gente tem os antidepressivos, que são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, sertralina, fluoxetina, ou os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. E a gente tem como exemplo a venlafaxina, duloxetina, os benzodiazepínicos, que a gente utiliza num curto espaço-tempo, alguma coisa bem pontual, por causa do risco de dependência e tolerância. Os beta-bloqueadores, para você tentar controlar os sintomas físicos, porque, de fato, aqueles sintomas físicos, muitos têm a ver com aquela descarga adrenérgica. Então, para você controlar os tremores, a sudorese, aquela coisa toda, você pode utilizar um beta-bloqueador. Existem alguns tratamentos alternativos e complementares que a gente tem muito em voga aí. Técnicas de meditação, né? Exercícios físicos, isso é uma coisa que ajuda muito para quem tem ansiedade. E outras terapias, tipo, principalmente a questão do yoga, que para mim é uma questão de técnica de relaxamento, na verdade. A gente tem outras possibilidades de técnicas de relaxamento que podem ser providas aos pacientes. Com relação de algumas coisas em relação ao tratamento, informação. Muitas vezes o paciente não tem muita informação que aquilo que ela está tendo é algo que uma questão de uma doença, um transtorno mental. A família geralmente trata esse indivíduo como ou paniquento, ou que é frescura, aquela história do estigma, né? Então a família tem que estar ciente que isso é um quadro de doença. Um acompanhamento contínuo, porque alguns casos desses são recorrentes, então o indivíduo que acha que está bem, então eu não tenho nada. Então, de novo, o estigma que o próprio paciente tem em relação a isso. Concluindo, a ansiedade é um mecanismo útil, é um mecanismo de sobrevivência que foi desenvolvido ao longo da evolução, mas que acaba sendo patológico na medida em que ele seja muito desproporcional, persistente e que, de fato, precisa de uma intervenção profissional. A prevalência dos transtornos de ansiedade é muito alta, né? Impacta muito na qualidade de vida. E o diagnóstico mais preciso, né, é crucial, né, nessa questão do tratamento eficaz. E outra coisa também é que o tratamento deve ser personalizado. Cada pessoa, apesar de ter o seu diagnóstico, tem suas próprias condições, fatores desencadeantes e que tem que ser trabalhado com terapias psicológicas, farmacológicas, né? E outras, como eu citei aqui, atividade física sempre é bom você manter. Os quadros de transtornos ansiosos, eles são muito crônicos muitas vezes. Geralmente, o indivíduo demora 5, às vezes 10 anos para procurar tratamento, porque é algo que, como ele é quantitativa e não qualitativamente diferente do normal, as pessoas conseguem meio que conviver, a menos que tenha algum fator que evidencie isso, como é o caso, por exemplo, que eu falei dos 2 casos, daquele indivíduo que mudou para um escritório, para um prédio de 15 andares, ele tinha que subir e descer, então tem que se virar para se tratar. Ou então daquela paciente que teve de abrir mão de uma promoção porque não conseguia falar em público. Então, é isso. Obrigado. Professor Sérgio Tamayo, obrigado pela sua palestra. Nós agora, eu esqueci de lembrar, temos o QR Code onde nós recebemos todas as perguntas, não serão perguntas faladas, e sim enviadas pelo QR Code. E agora eu convido o professor Quirino para palestrar sobre transtornos do uso de álcool, e em seguida, substituindo o professor Antônio, nós vamos ouvi-lo falar também sobre se é depressão mesmo, como eu devo agir. Muito obrigado pela presença, professor. Boa tarde. Como já foi anunciado, meu nome é Quirino, sou médico psiquiatra, tenho uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse importante evento da MB, que eu agradeço pela oportunidade. Nesse momento eu parabenizo também
o Dr. Sérgio Baldassim pela condução da mesa e o colega Sérgio Tamay pela sua aula. Eu vou conversar com vocês, então, nessa primeira apresentação sobre transtornos relacionados ao uso de álcool e, na sequência, nós vamos conversar sobre depressão. Iniciando, então, falando sobre o uso de álcool. Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Sou funcionário desses 3 locais onde trabalho. E vou utilizar, então, esse roteiro para conversar com vocês. Primeiramente, então, fazendo um panorama geral sobre o uso do álcool e os impactos negativos que isso traz para a sociedade, a importância de eventos como esse, de capacitação de profissionais. Mas, basicamente, essa apresentação está dividida em 3 grandes partes. A primeira, identificação e manejo de quadros clínicos agudos relacionados ao uso de álcool. Nós vamos conversar sobre intoxicação pelo álcool, intoxicação aguda. Vamos conversar sobre quadros de Wernicke-Korsakoff e também síndrome de abstinência. Na segunda parte da apresentação, nós vamos falar sobre identificação e manejo de uso abusivo e dependência do álcool, basicamente aqui orientando como nós devemos fazer a identificação dessas pessoas e também o manejo clínico desses indivíduos. E na terceira parte da apresentação nós vamos conversar sobre identificação e manejo de quadros neuropsiquiátricos comórbidos ao quadro da dependência do álcool. Então é muito importante a identificação desses quadros, porque o tratamento desses quadros clínicos comórbidos é muito importante, porque modifica de maneira importante o prognóstico desses pacientes no que diz respeito ao tratamento da dependência do álcool. Iniciando então falando um pouco sobre o panorama geral do uso do álcool. O álcool vem causando problemas para as pessoas já há bastante tempo. Aqui uma passagem bíblica, a embriaguez de Noé. Então faz bastante tempo que o álcool vem causando problema para as pessoas. Aumento do consumo vem acontecido nas últimas décadas, uso abusivo e dependência química, infelizmente, subdiagnosticados, e quando o diagnóstico acontece, infelizmente, acontece de maneira tardia, quando as abordagens terapêuticas ficam mais difíceis. E, por conta desse contexto, então, a importância de nós termos ações de capacitação dos profissionais de saúde, incluindo os médicos. Aqui, iniciando então a primeira parte da nossa apresentação sobre identificação e manejo, nós vamos falar então do identificação e manejo dos quadros clínicos agudos, iniciando então pela intoxicação aguda pelo álcool. Primeira questão importante, realização de exame físico para identificação de eventuais complicações clínicas associadas à intoxicação aguda. Muitos desses indivíduos são usuários crônicos de álcool, que apresentam problemas clínicos comórbidos. É importante identificarmos essas situações quando presentes. Nesse contexto, então, realizar exames laboratoriais, exames de neuroimagem e também avaliarmos o comportamento dessas pessoas para o manejo mais apropriado desses indivíduos no contexto da emergência clínica. Desse modo, então, quando falamos do tratamento das pessoas em intoxicação aguda pelo álcool, no que diz respeito ao tratamento no contexto da agitação, indivíduos com quadros que não apresentam alteração de comportamento, colocando o indivíduo de cúbito lateral, um ambiente seguro, poucos estímulos. Entretanto, indivíduos agitados, eventualmente realizar contenção física para que a gente possa realizar o tratamento dessa pessoa em situação de proteção a esse indivíduo, proteção também da equipe que cuida dele, e em situações de maior gravidade, quando for necessário medicar, haloperidol, 5 mg intramuscular, cada 30 minutos até melhora da agitação. Aqui a gente não fala em sedação, a utilização do haloperidol para que nós consigamos diminuir a agitação sem causar sedação do indivíduo. Nesse contexto, então, evitar medicamentos sedativos, principalmente benzodiazepínicos, que agem nos mesmos receptores cerebrais que o álcool e podem potencializar a ação sedativa do álcool, e também evitar outras medicações sedativas, como, por exemplo, antihistamínicos, tal como prometazina, que é o Fenergan. Então, precisou manejar medicamentosamente o indivíduo agitado no pronto-socorro, intoxicação aguda pelo álcool, haloperidol.
Pensando ainda no tratamento, reposição de tiamina, manejo da hipoglicemia e hidratação nesses pacientes. Tiamina, 300 mg intramuscular, 30 minutos antes da aplicação de glicose hipertônica, se a utilização da glicose hipertônica for necessária. E nós só fazemos reposição de glicose e soro fisiológico se o indivíduo apresenta hipoglicemia e desidratação. Caso contrário, isso não deve ser feito, não há necessidade de realização desses procedimentos. Mas se for utilizar glicose, utilizar tiamina como profilaxia 30 minutos antes de síndrome de Wernicke-Korsakoff. O atendimento do paciente no contexto de pronto-socorro, paciente intoxicado de maneira aguda pelo álcool, indivíduo embriagado, sempre é importante lembrar que essa pode ser uma janela de oportunidade para nós encaminharmos esse indivíduo para o tratamento da dependência química. Ou seja, a ideia não é atender o indivíduo no quadro de dependência de intoxicação aguda pelo álcool, indivíduo com dependência química, e nós perdermos essa janela de oportunidade. A ideia é identificar essa situação e fazermos um encaminhamento apropriado para o tratamento da dependência química. A outra condição, ainda de manejo agudo dos indivíduos em situação de pronto-socorro, é indivíduos com quadro de Wernicke. A gente fala nessa dia de Wernicke-Korsakoff porque o quadro de Wernicke acaba sendo tratado de maneira adequada, evoluindo para o quadro de Korsakoff, demências de Korsakoff, psicose de Korsakoff. Então, a ideia é que nós possamos identificar essa situação no contexto da emergência e tratarmos de maneira apropriada. Lembrarmos que para o diagnóstico, nós pensamos então nessa tríade: confusão mental, ataxia por conta de uma disfunção cerebelar e oftalmoplegia e também nistagmo. Lembrar que o quadro de Wernicke é relacionado com deficiência de tiamina, e pessoas com quadros de dependência ao álcool de longa data, em geral, apresentam esse tipo de manifestação. É importante nós atentarmos, porque se nós pensarmos na necessidade obrigatória da existência da tríade, confusão mental, ataxia, oftalmoplegia, nistagmo, nós eventualmente vamos perder alguns pacientes, porque a tríade completa acontece na minoria dos casos. Então é importante que nós identifiquemos indivíduos que não apresentam necessariamente essa tríade para o diagnóstico do quadro de Wernicke. Identificando o quadro de Wernicke, reposição de tiamina, 200, 500 miligramas, vascular ou intramuscular, 3 vezes ao dia. É importante 3 vezes ao dia para que nós tenhamos disponibilidade da tiamina para o sistema nervoso central do indivíduo nos primeiros 5 a 7 dias. Depois mudamos para a ingestão via oral, 3 vezes ao dia também, 1 ou 2 semanas, e depois nós deixamos de manutenção 100 miligramas via oral 1 vez ao dia. A ideia é que nós possamos manter o indivíduo na reposição de tiamina ao longo prazo. Outra situação de quadro agudo, necessidade de manejar essa situação no contexto do atendimento do indivíduo com dependência ao álcool, é a síndrome de abstinência. Então, falando do diagnóstico, a síndrome de abstinência se instala com a sensação ou redução do uso do álcool. Não precisa ser necessariamente a interrupção, pode ser a diminuição do consumo. Início 6 horas da interrupção ou diminuição, com pico de 21 a 48 horas. Já começa a aparecer os quadros de abstinência, com pico, então, depois dessas horas. Em relação aos sintomas, a gravidade é muito importante, porque isso vai nortear a abordagem terapêutica. Então, a abstinência ao álcool pode se manifestar de uma maneira mais leve, moderada ou grave. Quadros leves: tremores, ansiedade, insônia, sudorese, cefaleia, perda do apetite, náusea. Quadros moderados, com intensificação desses sintomas, e quadros graves, existe uma liberação adrenérgica importante, com hipertensão arterial, taquicardia, aparecimento de febre, agitação psicomotora, e 2 complicações que são potencialmente graves. Uma, a convulsão, e a outra é o delirium tremens. Aqui a gente tem essa escala, a escala de Silva, que ajuda bastante a gente ter uma avaliação mais precisa da gravidade da síndrome de abstinência que o indivíduo apresenta, e
nós temos aqui, então, de abstinência leve com CIUA menor que 10, abstinência moderada de 10 a 18 e abstinência grave mais que 18. E, como eu falei, o diagnóstico é importante, e é importante não só o diagnóstico da de abstinência ao álcool e da sua gravidade, mas é importante também o diagnóstico de quadros comórbidos, de quadros diferenciais. Daí a necessidade, em muitas situações, nós fazermos o diagnóstico dessas condições. Esses indivíduos muitas vezes são dependentes de álcool há bastante tempo e por conta disso apresentam uma chance maior de apresentarem problemas graves de saúde e que precisam ser identificados e tratados de maneira apropriada. Em relação ao tratamento, a ideia do tratamento de abstinência é a diminuição dos sintomas e evitar a progressão desse quadro clínico, e o tratamento ocorre, como eu falei, de acordo com a gravidade do quadro que o indivíduo apresenta. Quadros mais leves, então, o indivíduo pode ser tratado em ambulatório, com orientação e encaminhamento para o tratamento da dependência química. Essa é uma questão que eu queria frisar para vocês, porque o pronto-socorro é um momento importante do atendimento para que nós identifiquemos com a dependência química e encaminhemos o indivíduo para o tratamento apropriado daquela condição clínica. De abstinência, um quadro moderado, a gente utiliza medicação benzodiazepínica, porque basicamente nós vamos usar uma terapia de substituição. Lembrar que o álcool atua nos receptores cerebrais GABAérgicos, onde também atuam os benzodiazepínicos. Diazepam 10 mg via oral, ou em situações de insuficiência hepática ou problemas hepáticos, e os pacientes com dependência ao álcool podem apresentar essas condições. Nós trocamos por lorazepam de 2 a 4 mg VO até alívio dos sintomas. Depois disso, estabilização do quadro do indivíduo, e nós observamos, na verdade, os tremores e os sintomas de liberação adrenérgica. Então, vamos supor que nós entramos com diazepam, 10 mg, ou lorazepam, de 2 a 4 mg via oral, nós fazemos de hora em hora, até alívio dos sintomas. Depois, estabilizamos o quadro, por exemplo, com diazepam, 10 mg, de 4 em 4 horas. Depois que estabilizamos o quadro, nós começamos a redução. Diminuição da dose, 20 mg a dose do dia anterior, com também redução da frequência. Se era de 4 em 4, a gente passa para 6 em 6, depois de 8 em 8. Nessas condições, o indivíduo com quadro mais grave, leito semi-intensivo. Quadros graves de abstinência, ponderar a necessidade do uso de diazepam intravascular, nunca intramuscular, porque a absorção é errática da medicação. Em situações de convulsão, diazepam 10 mg intravascular, intravenoso, na crise. E sempre quadros graves, leito de UTI, dada a possibilidade de algumas situações de indivíduo apresentar problemas clínicos graves, especialmente por conta da liberação adrenérgica e por conta, muitas vezes, da necessidade de nós utilizarmos terapia mais invasiva, que envolve risco, como, por exemplo, o uso de diazepam intravascular, intravenoso. Outras medidas que nós utilizamos assim, de abstinência, tiamina, porque o indivíduo, em geral, tem depressão de tiamina, para nós evitarmos síndrome de Wernicke-Korsakoff. Avaliar risco de broncoaspiração, muitas vezes o indivíduo precisa ficar em jejum via oral. Hidratação e correção de distúrbios eletrolíticos, sempre deixar isso no nosso radar. E evitar o uso de antipsicóticos, mesmo quando o indivíduo esteja agitado. Isso pode diminuir o limiar convulsivo, mesmo o haloperidol, que não diminui tanto o limiar convulsivo. A ideia é manejarmos com o uso de medicação benzodiazepínica. Falando da identificação, então, nessa segunda parte da apresentação, identificação e manejo de pacientes com uso abusivo e dependência do álcool, dada a alta prevalência, é importante que nós estejamos sempre atentos em contextos de atendimento de pacientes, como, por exemplo, unidade básica de saúde, para pessoas que podem apresentar problemas com álcool. E aí é importante que nós possamos nos valer, por exemplo, de algumas avaliações de triagem. Aqui eu trago duas delas. O CAGE, que tem 4 perguntas. Se o indivíduo responder 2 positivas, já é um indicativo de problemas com álcool. O outro é o AUDIT,
nós temos aqui 10 questões, e se o indivíduo pontuar acima de 8, ele já pode estar fazendo o consumo de álcool de maneira problemática e precisa, então, da nossa intervenção. Passando, então, por esse momento de triagem, nós buscamos fazer o diagnóstico da dependência. O diagnóstico, então, nós fazemos quando o indivíduo preenche esses critérios. Então, primeiro, estreitamento do repertório de bebê, ou seja, o indivíduo começa a fazer uso de álcool mesmo em situações de risco, ou situações socialmente não aceitas, como, por exemplo, no trabalho, começa a se embriagar e dirigir embriagado. A saliência do comportamento de bebê aumenta, o indivíduo começa a procurar mais o uso do álcool, aumento da tolerância ao álcool, sintomas de abstinência, utilização do álcool para aliviar sintomas de abstinência, percepção subjetiva da necessidade de beber e quando o indivíduo que tem dependência do álcool, ele para de beber durante um tempo, quando ele volta a beber, há uma reinstalação dos sintomas, tal qual acontecia anteriormente. Esse aqui é o diagnóstico da dependência do álcool descrito pelo professor Griffith Edwards, em 1976, mas é o que nós utilizamos até hoje. Então, triagem positiva, nós buscamos identificar a presença ou não do quadro de dependência. Entretanto, mesmo em situações de uso abusivo, nós já abordamos o indivíduo. E abordamos como? Através de intervenção breve, nós vamos falar um pouco aqui. A intervenção breve pode e deve ser feita pelo médico generalista. O uso de farmacoterapia pode ser feito pelo médico generalista ou pelo especialista. E em casos mais graves, quando há necessidade de psicoterapia, abordagens psicossociais, aí então o médico especialista que deve conduzir essas situações. Entretanto, aproveito para falar aqui da importância dos médicos generalistas identificarem essas situações e iniciarem a abordagem do quadro desses pacientes. Começando então pela intervenção breve, alguns passos. O primeiro então é avaliar o problema e, existindo o problema, orientar e dar um feedback direto para o paciente. Falar, olha, esse problema que o senhor está apresentando aqui de saúde tem relação com o problema do uso do álcool que o senhor está fazendo de maneira exagerada. Um segundo passo, iniciar uma negociação, estabelecimento de metas com o indivíduo. Ou seja, olha, o senhor está bebendo muito, talvez seja melhor a gente começar a organizar aqui um esquema para o senhor não beber mais em algumas situações, estabelecer algumas metas para redução da quantidade e redução dos lugares, situações que o indivíduo vai utilizar a bebida. No terceiro passo, utilização de técnicas de modificação de comportamento, ou seja, basicamente evitar situações, pessoas que possam favorecer o uso do álcool. No quarto passo, oferecer biblioterapia, que é oferecer literatura para o indivíduo, para que ele possa entender um trabalho de psicoeducação, e aqui, por exemplo, literatura de grupos de mútua ajuda. E num quinto passo, fazer um segmento e manutenção. E muitas vezes visita domiciliar, um acompanhamento mais próximo e às vezes até envolvendo a família do paciente. Então essa intervenção breve é muito importante e deve ser feita no contexto do atendimento pelo médico generalista. Em relação à farmacoterapia, já que em casos de dependência química, não em casos de uso abusivo, como nós fazemos na intervenção breve, mas aqui em casos já mais graves, duas possibilidades aqui que eu trago para vocês. Um deles é o uso do disulfiram, que é o inibidor da enzima hepática acetaldeído desidrogenase. Esse daqui é o anti-abuse, né? Essa é uma medicação interessante. Na verdade, ela não tira a vontade do indivíduo usar o álcool, não diminui o prazer quando o indivíduo usa o álcool, mas basicamente o indivíduo fica mais travado em relação à utilização da substância, porque se ele utilizar o álcool nesse contexto, ele pode ter efeitos bastante graves, principalmente efeitos relacionados à vasodilatação. Então é importante orientar bem o paciente se nós optarmos pela utilização do disulfiram. E a naltrexona, que é um antagonista dos receptores opioide, acaba agindo, diminuindo o prazer que o álcool ocasiona. E para finalizarmos aqui, nesse último momento, a identificação e manejo de quadros neuropsiquiátricos relacionados ao uso do álcool. Nós temos aqui, então, alguns quadros
psiquiátricos e neuropsiquiátricos relacionados ao uso do álcool. E é muito importante a sua efetiva identificação e tratamento. Por exemplo, é bastante comum indivíduos com dependência ao álcool apresentarem alterações do humor, como depressão ou quadros de transtornos de ansiedade. O tratamento dessas condições clínicas melhora bastante o prognóstico da dependência ao álcool. Então é muito importante identificar e tratar de maneira apropriada. A outra questão também é a identificação de transtornos psicóticos, né, como alucinose alcoólica, transtornos delirantes, delírios de ciúme, enfim, aí tem vários transtornos psicóticos que podem aparecer e que precisam ser tratados. E comprometimento cognitivo, como nós já falamos, quadros de demência de Korsakoff, a própria demência alcoólica. Lembrar que o álcool causa neurodegeneração. Agora, o tratamento, além de tratar especificamente esses problemas, o tratamento passa dos quadros neuropsiquiátricos associados ao uso do álcool a cessar o uso da substância. Então, todo tratamento que nós instituirmos tem que ter como objetivo a interrupção do uso da substância, e o tratamento vai ser de acordo com o quadro clínico comórbido, psiquiátrico, neuropsiquiátrico que o paciente apresenta, e a melhora do prognóstico da dependência do tratamento está bastante relacionado ao sucesso do tratamento da comorbidade psiquiátrica. Daí a importância da identificação das comorbidades psiquiátricas e o tratamento apropriado. Em relação ao álcool, era isso. Obrigado. O professor Antônio Geraldo não pôde vir e pediu para que eu o substituísse nessa apresentação e conversasse com você sobre depressão. Todo mundo apostos aí para o segundo round? Vamos lá? Então, maravilha. Bom, então eu vou conversar com vocês a partir de agora sobre depressão. Aqui novamente meus conflitos de interesse. E aqui o roteiro da apresentação. Vou falar com vocês inicialmente sobre epidemiologia dos quadros depressivos, depois diagnóstico e finalizaremos com tratamento dessa condição clínica. Ok? Então vamos lá. Epidemiologia. Aqui um estudo bastante importante, ele já tem aí mais de 2 décadas, mais de 20 anos, mas é um estudo importante, mostra a realidade da depressão no país, mais especificamente aqui na cidade de São Paulo. Foi conduzido pela professora Laura Guerra, que é o estudo São Paulo Megacity. Esse é um estudo epidemiológico mostrando que cerca de 17% da população aqui da cidade de São Paulo vai apresentar em algum momento da vida algum quadro depressivo, que é 2 vezes mais prevalente em mulheres, quando comparado com homens. Não tem diferença entre raças, e tem uma idade média de início aos 24 anos de idade, tanto em homens como em mulheres. Então, a gente já vê aqui que a prevalência da depressão é uma prevalência importante no conjunto da sociedade. Devido à sua alta prevalência, então, a depressão é a doença mental mais associada ao suicídio. A primeira causa de suicídio, a primeira causa de morte por suicídio é a presença de transtornos do humor. E dentro dos transtornos do humor, a depressão unipolar, que nós estamos tratando aqui, é a primeira causa, muito por conta da alta prevalência. A outra questão também é que a depressão está relacionada à incapacidade do indivíduo que apresenta esse quadro clínico. De acordo com dados do OMS, terceira doença mais incapacitante do mundo. Então, doença de grande prevalência e bastante incapacitante. Outra questão importante para nós, e especial para vocês que trabalham com médicos generalistas e que atendem os pacientes com outras condições clínicas, que não necessariamente quadros psiquiátricos, é que a depressão está bastante presente no contexto de algumas doenças clínicas. Então, quadros endocrinológicos, como, por exemplo, hipotiroidismo, prevalência bastante grande, associação entre hipotiroidismo e quase depressão, e outras tantas doenças clínicas, doenças endocrinológicas, reumatológicas, neurológicas. Então,
da importância do médico generalista ficar atento com essa condição clínica. A outra situação importante também para a gente é em relação ao uso de medicamentos, porque alguns medicamentos aumentam a chance do indivíduo apresentar quadros depressivos. Então é muito importante que, dentro do contexto de atendimento não psiquiátrico, que o médico esteja atento à presença de quadros depressivos. Aqui, então, a depressão constitui um transtorno mental, como eu já disse, de grande prevalência, impacto importante na sociedade e que tem uma relação bastante íntima com outras condições de saúde. Por conta disso, então, por conta desse cenário, a Organização Mundial de Saúde tem organizado uma série de campanhas, essa daí é uma delas, a Depression Let's Talk, e aqui convidando, que médicos de outras especialidades, médicos generalistas, estejam atentos para a identificação desse quadro clínico e instituição de abordagens terapêuticas apropriadas. Isso daqui também levou a Associação Psiquiátrica Americana, a APA, a fazer também ações de treinamento para médicos generalistas, para identificar e tratar pessoas com esses quadros clínicos, em especial no contexto da atenção básica à saúde. Feito então esse introito aí das questões epidemiológicas e da necessidade de identificação e tratamento de pacientes com esse quadro clínico, nós vamos falar um pouquinho então sobre o diagnóstico da depressão. A alteração do humor, então, é o aspecto central do quadro depressivo. O humor, na verdade, é o elemento basal do estado de ânimo do indivíduo. Esse diapositivo é para mostrar para a gente que a depressão é como se fosse um óculos, que é um filtro que o indivíduo tem entre ele e o que acontece ao seu redor. Então, quando o indivíduo está deprimido, mesmo coisas que possam parecer no primeiro momento interessantes, ele acaba vivenciando aquilo de um jeito diferente, porque isso passa, então, pelo crivo do seu humor. Como se ele tivesse, então, novamente, nessa metáfora, um óculos que filtrasse o que acontece ao seu redor de maneira negativa. E nos sintomas de alteração de humor, então, o indivíduo tem tristeza, choro fácil, apatia, sentimento de falta de sentimento, como se o indivíduo não conseguisse mais sentir as coisas, sentimento de tédio, aborrecimento, irritabilidade. Irritabilidade é um sintoma bastante importante, principalmente em homens, angústia, ansiedade. Essa comorbidade, de depressão e ansiedade é bastante próximo. Sintomas de desespero, desesperança, bastante comum em pacientes com depressão. Apesar do humor deprimido estar no centro do quadro depressivo, outras manifestações clínicas também aparecem, como na esfera cognitiva, afetiva, neurovegetativa, ou seja, sintomas físicos, volitivo, que são sintomas da iniciativa do indivíduo para as coisas da sua vida, sintomas da psicomotricidade, enfim. Lembrar, então, que a depressão é uma doença que acaba fazendo com que o indivíduo apresente problemas em várias esferas da sua vida psíquica. Aí a gente já começa a ter um entendimento que a depressão não é simplesmente uma tristeza. A depressão é uma doença que se estabelece, que acomete o indivíduo em vários aspectos da sua vida. O indivíduo apresenta sintomas físicos, então, fadiga, cansaço fácil, desânimo, alteração de sono, que pode ser diminuição de sono, aumento de sono, problemas de apetite, aumento e diminuição do apetite, constipação, palidez, diminuição da libido, diminuição da resposta sexual, anedonia. A anedonia é a incapacidade de sentir prazer. Esse também é um sintoma central na depressão. Alterações ideativas, então, ideação negativa sobre as coisas, um pessimismo muito importante, ideias de arrependimento e de culpa, ruminações com mágoas antigas, visão de mundo marcado pelo tédio, pela desesperança, ideias de morte. Aqui uma questão importante, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente da apresentação, mas ideias de morte, ideias de suicídio. A gente precisa ficar bastante atento em relação a isso.
alterações cognitivas, então problemas de concentração, problemas de memória, dificuldade de tomar decisões. Inclusive, até coloquei aqui essa questão da pseudodemência depressiva, né? Porque a depressão em quadros mais graves altera tanto a cognição que em pessoas mais idosas, muitas vezes, o indivíduo começa a apresentar problemas importantes de memória, se tem uma ideia que ele possa estar apresentando um quadro demencial, e quando se investiga melhor, se identifica a depressão e se trata de maneira apropriada, acontece uma remissão do problema de memória, que se habitou a chamar então da pseudodemência depressiva, para mostrar como que a depressão também compromete aspectos cognitivos da vida do indivíduo. Alteração da volição, ou seja, da iniciativa para fazer as coisas. Então, o indivíduo tem uma tendência a ficar o dia todo com dificuldade de fazer as coisas, fica na sua casa, às vezes não sai nem do quarto, aumento na latência de resposta aos estímulos, lentificação psicomotora, diminuição da fala, a quadros mais graves, apresentar quadros de mutismo, negativismo. Em situações de maior gravidade da depressão, o indivíduo pode apresentar até sintomas psicóticos, delírios e alucinações. São sintomas não comuns nos indivíduos com depressão, mas, dada a gravidade do quadro, isso pode também aparecer. Quando nós pegamos essa miríade toda de sintomas, e vamos olhar aqui para o CID, né, Classificação Internacional das Doenças, na 10ª edição, basicamente, então, o indivíduo tem que ter 5 desses 9 sintomas, sendo que obrigatório 2 deles é humor deprimido e diminuição do prazer, que a gente falou que é anedonia. Então o indivíduo vai ter humor deprimido, diminuição do prazer, perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, lentificação ou inquietação, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, redução da capacidade de pensar ou concentrar-se e pensamento de morte ou ideação suicida em quadros mais graves. Então, são esses 9 sintomas, o indivíduo tem que ter 5 deles, sendo obrigatório 2 deles. Humor deprimido, diminuição do prazer nas últimas 2 semanas. Isso daqui para que a gente esteja diante de fato mesmo de um quadro instalado, consistente, e não uma situação de eventual resposta a uma questão negativa que aconteceu na vida do indivíduo. Então, essa questão temporal, basicamente, é para mostrar para a gente que a gente está diante de uma coisa que realmente se instalou e que está causando problemas para o indivíduo. Aqui, queria só chamar a atenção que a depressão pode se estabelecer num episódio depressivo, pode ser uma depressão recorrente, com múltiplos episódios ao longo da vida, mais de 3 episódios de depressão, a gente está diante de depressão recorrente, e guardem isso, porque isso vai ser importante quando a gente for conversar sobre o tratamento desses pacientes. Então, episódio depressivo, primeiro episódio, segundo episódio, a partir de um terceiro episódio, a gente está tratando então de um indivíduo com transtorno depressivo recorrente. E, nessas situações, em quadros mais graves, o indivíduo pode até ter sintomas psicóticos associados. Esses 2 aspectos que eu queria conversar com vocês. O primeiro deles, o aspecto do luto, né? Situações de luto podem desencadear quadros depressivos. Entretanto, a gente precisa entender que em situações de luto, o indivíduo pode ter sintomas, mas compreensíveis dentro do quadro que se estabelece. E quando eu falo luto, não é só luto por morte, o luto com uma perda significativa. Pode ser luto por morte, luto por perda de emprego, de uma oportunidade, enfim. E lembrarmos também, aqui a gente está falando sobre a depressão unipolar, que é essa depressão mais prevalente na população, mas nós também temos a depressão dentro do contexto do transtorno afetivo bipolar, que, como o próprio nome já sugere, é o indivíduo que tem depressão e que tem quadros maniformes, quadros de mania. A questão do suicídio, eu vou chamar a atenção aqui quando a gente fala sobre o diagnóstico, porque é muito importante nós falarmos sobre suicídio. Aqui é importante a gente fazer um recorte. Quando a gente fala de suicídio, muitas vezes o médico fala, caramba, o paciente já falou para mim tanta coisa, né, complicada, difícil, que a vida dele está ruim, e aí eu vou chegar para ele e falar, você está pensando em se matar? O cara fala, pô, não estava, né, mas já que o senhor falou, né? Na verdade, assim,
Só para a gente entender que, quando o indivíduo apresenta um quadro de depressão, é importante que nós avaliemos o pensamento dele, que em geral começa com um pensamento de morte, vai evoluindo com um pensamento de suicídio e, em casos mais graves, quando há planejamento do suicídio. E muitas vezes a intervenção precisa, talvez, passar até por uma internação para proteção do próprio indivíduo. Daí a necessidade de avaliação sempre do risco do suicídio. E lembrar que não é porque eu estou perguntando de suicídio que eu vou induzir o indivíduo a se suicidar. Isso daí não acontece, tem vários estudos mostrando isso. E aqui eu trago uma escala só para a gente entender que em quadros mais graves a gente precisa manejar o indivíduo em situações protegidas. E aí, talvez, nesse contexto mais graves, a depressão tenha que ser manejada por médico especialista, pelo médico psiquiatra. Falando então agora, a partir de agora, sobre o tratamento, falando sobre a fisiopatologia da depressão, e por conta disso que a gente vai falar então sobre esse assunto, falando do tratamento, porque ainda hoje o que se tem como ideia é que há um desbalanço no funcionamento cerebral por conta de problemas nas vias cerebrais monoaminérgicas, né? Então, vias de serotonina, noradrenalina, dopamina. Nós sabemos também, por estudos de neuroimagem, que não são só problemas no funcionamento, mas também tem problemas de estruturas cerebrais desses pacientes, mas basicamente existe um problema no funcionamento dos sistemas monoaminérgicos cerebrais. E os antidepressivos basicamente vão acabar agindo aí. Então, no tratamento, nós temos abordagem com antidepressivo, abordagem medicamentosa, mas temos também abordagem com psicoterapia, psicoeducação, atividade física, que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Quando a gente fala, então, do uso de antidepressivos, a meta, coisa que é importante ficar para a gente claro, a meta é a remissão completa do quadro depressivo. A ideia é que o indivíduo não permaneça com resíduos depressivos. Por quê? Porque os resíduos depressivos, sintomas de depressão, fazem com que o indivíduo continue apresentando problemas na sua vida, sofrimento, incapacidade, e os resíduos depressivos favorecem a recorrência do quadro depressivo mais grave. Então, com o tratamento, a gente vai tentar eliminar os sintomas de depressão. Sintomas residuais, a gente vai tentar eliminar. E lembrar aqui que uma coisa muito importante é que os diferentes antidepressivos têm eficácia muito semelhante. Se a gente pegar a população em geral, os antidepressivos, os indivíduos respondem a esses medicamentos de maneira muito parecida. O que vai mudar, na verdade, é a resposta individual. Eu posso ter um quadro parecido de depressão, quando o colega ali ao lado, eu usar um antidepressivo melhorar, e o colega não melhorar, e vice-versa, né? Agora, se a gente pegar na população geral, a prevalência de melhora é muito parecido em relação aos antidepressivos. Então, a pergunta que aparece, né? Qual antidepressivo eu devo escolher? E aqui tem algumas sugestões, né? Esse daqui de um guideline, do protocolo da Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, o APA, que foi criado justamente para esse setting de cuidado na atenção básica por médicos generalistas. Então, primeira coisa, perfil de efeitos colaterais. Então, se a gente tiver condições de prescrever o medicamento com menos efeitos colaterais, melhor. Então, por exemplo, se a gente tiver condições de prescrever um antidepressivo que não seja tricíclico, por exemplo, que seja inibidor da recaptação de serotonina, talvez seja mais interessante. Comorbidade. Então, o indivíduo, por exemplo, ele tem prostatismo importante. Eu vou entrar com um antidepressivo tricíclico, que tem uma ação anticolinérgica, vai piorar o prostatismo. Talvez a gente não deva fazer isso. Interação medicamentosa. Um antidepressivo que tem uma interação medicamentosa muito grande, talvez seja melhor evitar usar um antidepressivo que não tenha tanta interação medicamentosa, como, por exemplo, o citalopram, o escitalopram. Idade do paciente é importante também. Por que a idade é importante? Porque pessoas mais idosas têm uma chance maior, são mais propensas a apresentarem efeitos colaterais. Então, efeitos colaterais como sedação. Eu vou evitar um antidepressivo muito sedativo,
para idoso. História prévia de resposta é muito importante. Se o indivíduo chega para a gente num segundo episódio depressivo, num terceiro episódio depressivo, tem história de ter usado antidepressivo no passado, com boa resposta terapêutica, já é um bom indicativo para a gente. Se ele apresentou boa resposta, por exemplo, a sertralina, paroxetina, fluoxetina, eu vou buscar utilizar essa medicação nesse episódio que ele está apresentando agora. Por quê? Porque ele tem uma história positiva no uso dessa medicação. E, por fim, a gente não pode esquecer também a disponibilidade da medicação. O que for mais disponível, melhor. Aqui, só para a gente entender um pouco, coloquei aqui alguns antidepressivos, e esse perfil, às vezes até mesmo o perfil de efeito colateral, pode ajudar a gente na prescrição. Então, por exemplo, se o indivíduo tem alteração do sono, então uma insônia é muito importante. A gente está vendo aqui na primeira linha alguns antidepressivos que melhoram o sono, que são mais sedativos. Então, por exemplo, os tricíclicos, a mirtazapina, né, também tem uma ação sedativa interessante. Então, tudo isso para mostrar para a gente que às vezes a gente acaba, de acordo com o perfil clínico do indivíduo, buscando utilizar algum antidepressivo, mas basicamente eles são muito parecidos em relação à resposta. Então aqui, por exemplo, já que a gente está falando do contexto da medicina geral, indivíduo com dor, a gente pode usar, por exemplo, um tricíclico, né, que aumenta o limiar de dor, enfim. Então, isso aqui pode ser uma dica interessante para a gente. Esse diapositivo aqui eu acho que é bastante importante para nos guiar no tratamento, na utilização do antidepressivo. Então, por exemplo, quando a gente entra com antidepressivo, a gente não espera, não tem expectativa da resposta imediata. Então, uma coisa chama período de latência, que vai de 5 a 10 dias para o indivíduo começar a responder. E ele vai responder no máximo de resposta para aquela dose. Então, eu introduzi para ele paroxetina 20 mg, sertralina 50 mg. Esse indivíduo ele vai atingir o máximo da resposta em 4 a 8 semanas. Então, quando ele tiver com 4 semanas de uso, eu falo, não, então eu vou trocar, porque ele está respondendo, mas não está respondendo tanto assim. Não, vamos esperar um pouco mais, porque ele pode melhorar mais. Aumento da dose é importante? Sim. Quando depois de 4, 6, 8 semanas, o indivíduo vinha melhorando, mas depois de 8 semanas, ele deve estagnar naquele patamar. Se ele tem resíduos depressivos, vamos aumentar a dose. Agora, é uma coisa interessante, a gente só aumenta se o indivíduo está melhorando. Se eu introduzir, por exemplo, fluoxetina 20 mg, ele não melhorou nada, voltou para mim depois de 1 mês e meio, por exemplo, talvez não valha muito a pena eu pensar em aumentar para 40 mg. Do que se eu entrei com 20, ele começou a melhorar, e aí sim, eu aumento para 40, ele começa a melhorar mais, mas ainda está com resíduos depressivos. Depois de 6 a 8 semanas, eu aumento para 60 mg. Agora, se eu iniciei a medicação e ele não melhorou nada, os estudos têm mostrado de 20 a 30%, 25 a 30% de resposta para que eu possa aumentar a dose, talvez eu deva trocar a medicação. E a troca, então, nessas situações em que o indivíduo não apresenta melhora, quando eu introduzo a medicação, ou, eventualmente, quando eu cheguei à dose máxima do remédio e ele não apresenta resíduos depressivos importantes, ou quando o indivíduo apresenta muitos efeitos colaterais do uso da medicação. Então, esse diapositivo é interessante para a gente poder entender um pouco o manejo dos antidepressivos. Lembrar que a psicoterapia é bastante importante, e aqui também tem umas indicações. Claro que sempre que o paciente puder fazer psicoterapia junto com o antidepressivo é interessante, mas tem algumas situações em que é mais indicado. Quadros mais graves, recorrentes, dificuldade de remissão plena, questões psicossociais associadas, dificuldade na adesão ao tratamento e, às vezes, a própria preferência do indivíduo por, junto do antidepressivo, fazer psicoterapia. Psicoeducação fundamental desde a primeira consulta. Isso melhora a adesão do paciente e melhora os resultados. Então, é importante que o indivíduo entenda que aquilo que ele está apresentando é um quadro de depressão, que tem tratamento, mas para ele melhorar, ele vai ter que fazer o uso de medicação, que ele vai ter que tomar aquele remédio, que talvez ele vai ter que fazer psicoterapia, ou seja, que ele vai ter que entrar num processo terapêutico. É importante conversar com ele sobre eventuais efeitos colaterais
colaterais da medicação, enfim, psicoeducação muito importante. E aqui eu fiz questão de trazer a questão da atividade física, o professor Sérgio Tamar já nos adiantou, mas é importante, tal qual acontece para os transtornos de ansiedade, para a depressão também. O uso de exercício físico para o tratamento da depressão é bastante importante. Tem hoje, mais recentemente, já vários estudos de meta-análise mostrando como esse, por exemplo, que eu estou apresentando aqui para vocês, estudos de meta-análise mostrando como que exercício físico é importante para o manejo da depressão. Pode ser exercício aeróbico, pode ser exercício contra a carga, como por exemplo musculação. Agora essa que é a questão, né? Exercício físico melhora a depressão, mas às vezes o indivíduo está tão deprimido que ele não vai conseguir fazer exercício físico. Então, muitas vezes a gente vai ter que utilizar, né, o tratamento ali medicamentoso para o indivíduo ir melhorando, e conforme ele for melhorando, a gente vai buscar engajá-lo nas atividades físicas, mas lembrar para vocês que a atividade física é muito importante no manejo da depressão. E para finalizar aqui, a gente pensando no acompanhamento do indivíduo, pensando no retorno e segmento desse paciente. Então, em relação ao uso de medicamento, primeiro episódio depressivo, remitiu o quadro do indivíduo, primeiro episódio depressivo, remitiu, a gente vai deixar na dose do antidepressivo, que remitiu o quadro, a gente vai deixar de 6 meses a 1 ano, e depois a gente vai começar a retirar. Sempre retirada não abrupta, paulatina. Segundo episódio depressivo, depois que remitiu o quadro de depressão, na mesma dose que remitiu, a gente vai deixar numa fase de manutenção por mais ou menos 2 anos. Segundo episódio, 2 anos. A partir do terceiro episódio de depressão, talvez a gente vai ter que deixar a medicação como profilaxia de novos episódios. Pela vida toda? Talvez. É uma questão de conversar com o paciente. Então, isso é importante, que a gente vai ter que fazer retorno e segmentos do paciente. A frequência depende, obviamente, da gravidade. E alguns tópicos importantes a serem abordados é adesão ao tratamento, efeitos colaterais, resposta terapêutica e suicídio. Essa é uma questão sempre que a gente precisa ficar atento. Médicos generalistas têm que conseguir identificar quadros de depressão, tratar, e quadros, obviamente, mais complexos, de mais difícil manejo, serem encaminhados para o médico especialista. Isso que eu queria falar, e muito obrigado. Eu vou começar descrevendo 2 aqui, sobre a ansiedade. O uso de beta-bloqueadores, mesmo na vigência de efeitos colaterais, para minimizar sintomas físicos, ele é válido. E no transtorno de ansiedade generalizada, existe uma relação com crises asmáticas e rinite alérgica? E para o professor Quirino, se existe um protocolo de Wernicke para evitar a síndrome de Wernicke e, no contrário, se eu não tenho tiamina no pronto-socorro, como é que eu devo agir? Obrigado pelas perguntas. Bom, com relação ao uso de beta-bloqueador, o que a gente usa como recurso terapêutico, e eu diria assim, principalmente naquela questão da fobia social. Então, porque, na verdade, a reação ansiosa ela é situacional, pontual, e, num dado momento, você pode se utilizar desse recurso. Por exemplo, aquela paciente que eu falei que ela tinha um problema para entrar em contato e se expor, né, no público e tal. No começo, em termos de terapia, a gente até utilizava, porque na questão da fobia social, você tem assim, o indivíduo vai falar em público, ele começa a sentir, se ele começa a sentir que ele está tremendo, que tem uma taquicardia, a própria percepção dessa reação faz com que ela se sinta, puxa, eu estou ansiosa, e aí isso vai entrando numa espiral, digamos assim, de ansiedade, até quase entrar em pânico. Então, na hora que você utiliza nessa situação,
você pode abortar isso, e a pessoa não percebe muito desses sintomas, e essa espiral ela é abortada. É óbvio que isso está num contexto de um tratamento que eu já falei, que é a questão da exposição. Na medida que o indivíduo vai se expondo a essa situação, acontece uma espécie de dessensibilização, tá? Isso acontece também no pânico. Se a gente falar uma crise de pânico, ele dura em torno de 20 a 30 minutos, depois aqueles sintomas mais intensos eles vão melhorando. É o que acaba acontecendo muitas vezes com aquelas pessoas que têm uma crise de pânico e vai no pronto-socorro. Então ela vai lá até ser atendida, até tudo mais, realmente todos os sintomas desapareceram, né? Então a questão dos sintomas ansiosos, ela entra numa espécie de diminuição natural, né? Então, num contexto de um tratamento, né, de exposição a situações, você pode tentar, né? Então a pessoa vai se expor a uma situação de exposição social onde ela possa ter esses sintomas, e aí o que acaba acontecendo? Na medida em que ela consegue enfrentar essa situação e vai se expondo cada vez mais, naturalmente isso vai acontecer, tá? Então é esse recurso que a gente acaba utilizando. Aliás, isso daí também, o beta-bloqueador, ele é utilizado, por exemplo, com músicos, pessoal que toca violino, muitas vezes numa apresentação ele usa um beta-bloqueador para não tremer, porque se ele tremer, desafina. A gente está na época das Olimpíadas, então beta-bloqueador é considerado doping daqueles indivíduos que vão ou praticar tiro de pistola, ou então no indivíduo que arco e flecha, porque se ele tremer, né, se ele usar um beta-bloqueador, então isso é um doping para essas categorias. Cirurgião também. Cirurgião? Não sei, eu não sabia. Mas, então, bem entendido, o beta-bloqueador é usado em alguns contextos pontualmente, dentro do escopo de um tratamento, e no caso seria uma terapia de exposição, tá bom? A outra coisa que é a questão do transtorno de ansiedade generalizada e, deixa eu me lembrar aqui, que era... Aqui foi a rinite e a asma, se tem uma associação. Não, em princípio não. O que pode acontecer é que a rinite e a asma são duas doenças respiratórias, então a questão da falta de ar ou alguma coisa nesse sentido pode ser confundida ou alguma coisa nesse sentido. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, ela ao longo do tempo, ela é persistente. O indivíduo sempre tem um nível, né, de ansiedade que seria uma ansiedade basal mais elevada. Ele está sempre no estado de alerta, ok? Então, dados que são diferentes, ok? Não necessariamente uma coisa tem que ver com outra. Pode ser que a percepção, e aí entra de novo naquela cascata, a percepção que ela tem de falta de ar, pode ser que isso ela seja identificada como sintoma ansioso também. E aí isso possa, igual àquela questão da ansiedade na fobia social, isso acabar acontecendo. Tá? Mas, microfone, você quiser. Em relação aos quadros de Wernicke, tem dois pontos. Primeiro, nós fazemos profilaxia do aparecimento de quadros de Wernicke em alguns contextos. Então, primeiro, indivíduo que chega alcoolizado no pronto-socorro, como eu mostrei para vocês, quando existe a ideia de se introduzir o uso de solução hipertônica de glicose para reverter o quadro de hipoglicemia que o indivíduo está apresentando por conta da intoxicação pelo álcool, em especial em indivíduos que têm um quadro clínico de dependência ao álcool de longa data e que já nos parece
que têm deficiência de tiamina, é muito importante que nós façamos, né, 300 miligramas intramuscular ou intravenoso, né, para esse indivíduo, pelo menos aí um tempo antes, uns 30 minutos antes da gente introduzir glicose, para tentar prevenir quadros de Wernicke. Entretanto, nós acabamos utilizando, né, pensando em questões de protocolo, mesmo em situações que nós não identificamos necessariamente um risco para o desenvolvimento de Wernicke. Então, sempre que você vai introduzir no pronto-socorro para pacientes com intoxicação aguda pelo álcool, sempre que você vai introduzir glicose, é importante introduzir antes tiamina. Outra questão também que a gente utiliza a tiamina, como mostrei aqui também, é no manejo do quadro de abstinência. A gente está diante de um paciente necessariamente um quadro de dependência ao álcool. Muitas vezes o indivíduo não apresenta obrigatoriamente deficiência de tiamina, mas é importante, pensando na profilaxia, os protocolos indicam a utilização no manejo da síndrome de abstinência, tiamina, 300 miligramas intramuscular ou intravenoso, pelo menos durante 5 a 7 dias. Quando a gente está diante de um indivíduo, então, que foi a pergunta, acho que é mais clara aí, que existe um risco, ou seja, o indivíduo chega no pronto-socorro dependente de álcool, bastante desnutrido e que tem grande chance dele apresentar um quadro de Wernicke, ou seja, a deficiência de tiamina é bastante clara ali, só que o indivíduo ainda não está apresentando um quadro de Wernicke. Mas existe esse risco. Aí a profilaxia precisa acontecer de um jeito mais contundente. Aí a profilaxia é com 300 miligramas de tiamina intramuscular ou intravenosa, também dentro de um período de 5 a 7 dias. Diferente para o manejo do quadro de Wernicke instalado, que a gente utiliza 300 miligramas intramuscular ou intravenoso 3 dias ao dia, mais ou menos aí 900 miligramas. Tem alguns protocolos, inclusive, indicam doses maiores, de 900 a 1.500 miligramas de tiamina, mas aí já para o tratamento do quadro de Wernicke, para que o indivíduo não evolua para o quadro de Korsakoff, já que o quadro de Korsakoff é um quadro crônico, bastante deficitário, leva o indivíduo a apresentar problemas neuropsiquiátricos permanentes na imensa maioria dos casos. Às vezes, mesmo que haja melhora, mas se instala um quadro bastante grave de amnésia retrógrada, anterógrada. E o indivíduo, muitas vezes, junto com o quadro de amnésia, acaba apresentando também confabulações, ou seja, é um quadro psiquiátrico bastante grave que se instala. Daí a importância de manejar o quadro de Wernicke já instalado. E se existe uma suspeita de que o indivíduo pode evoluir com o quadro de Wernicke, 300 miligramas intramuscular ou intravenoso por dia, de 5 a 7 dias. E se no pronto-socorro não tem tiamina, dá para a gente fazer alguma outra coisa? Não. Então fala, será que dá para a gente trocar para o complexo B, alguma coisa assim? Não. Apesar da tiamina ser uma vitamina do complexo B, a gente precisa introduzir tiamina mesmo para o manejo desses pacientes. Daí a necessidade de nós termos tiamina em pronto-socorro que atende pacientes dependentes de álcool, intoxicação aguda, em Wernicke, em síndrome de abstinência, e qualquer pronto-socorro que a gente trabalha, pronto-socorro geral, nós vamos ter pacientes com essas condições clínicas. Então, é muito importante que no pronto-socorro, onde vocês estiverem trabalhando, que tenha tiamina não só via oral, mas tiamina também para ser feito ou intramuscular ou intravenoso quando for necessário. É isso aqui, e que não é caro, né? Bom, nós temos muitas perguntas, eu vou adiantar algumas aqui também. Professor Sérgio Tamay, diagnóstico de TAG é para sempre? E... acabou? Só mais essas duas. Diagnóstico de TAG é para sempre, sim ou não? E o Antabuse, né, o de sulfiram, a gente continua usando ou não? Obrigado. O transtorno de ansiedade generalizada, de fato, tende a ser um quadro mais crônico. Diferente de outros quadros, ele tende a ser crônico, né?
E é por isso que é importante aquilo que eu citei, de você fazer um acompanhamento, a questão de adesão ao tratamento. Todos os quadros de ansiedade que eu falei, não só o quadro de ansiedade, mas a grande preocupação ao longo do tempo é a comorbidade que pode vir a se desenvolver. Né? No caso, uma que é muito frequente é justamente abuso de substâncias, né? Seja álcool, seja medicamentos tranquilizantes. Por exemplo, a gente tem uma epidemia de quadros de ansiedade, que o indivíduo estava nitidamente ansioso, então às vezes o indivíduo fazia, e houve marcadores em relação a isso, do aumento do consumo de álcool no Brasil, com certeza aumentou. O abuso, por exemplo, das drogas que a gente chama de Z, Zolpidem, Zolpiclona, por causa daquela questão da insônia inicial, né? Então, essa questão, né, dos abusos de substâncias é muito frequente. Geralmente, isso pode levar a outros quadros, depressão, como foi colocado aqui, né? Então, como complicador, com condições que são comórbidas, né? Uma coisa que eu falei aqui, que em relação à frequência e à prevalência, que é muito grande dos transtornos ansiosos, mas o que aparece nas estatísticas, né, é provavelmente a ponta do iceberg, porque a maior parte das pessoas com transtornos ansiosos, elas muitas vezes passam anos sem buscar tratamento, né? Muitas vezes, quando você está investigando um alcoolismo, alguma coisa assim, quando você vai ver o que começou e precisa ser tratado também, é um transtorno ansioso que está lá. Então, por isso é que a ênfase na questão da psicoeducação, na insistência de um acompanhamento que você fica em cima, é importante, porque senão pode haver complicações. Bem, em relação ao uso do disulfiram, então o disulfiram, só para a gente retomar, é um medicamento que inibe uma enzima hepática, acetaldeído desidrogenase. O que acontece? Inibe essa enzima, o indivíduo fica com mais acetaldeído e quando usa o álcool, então, não consegue metabolizar o álcool, muito acetaldeído e tem muitos efeitos ruins, desagradáveis, principalmente por conta de uma vasodilatação importante que o acetaldeído provoca. Então, por conta disso, a ideia de se utilizar essa medicação especificamente no tratamento da dependência ao álcool, insisto, não é porque essa medicação diminui a vontade de beber, não é porque quando o indivíduo bebe ele tem menos prazer, como por exemplo acontece, essa é a ideia pelo menos do uso da naltrexona, que é um antagonista opioide. Então quando o indivíduo bebe, ele está tomando aquela medicação, ele já não tem mais tanto prazer que ele tinha sem estar usando a medicação. O antabuse, a droga com efeito antabuse, no caso de sulfiram, a ideia é justamente outra. Não vai mexer na vontade de beber, não vai mexer na manifestação prazerosa que eventualmente o indivíduo tem usando o álcool. O que vai acontecer é que o indivíduo vai evitar o álcool porque ele é orientado, e essa é uma questão importante, só queria frisar isso, eu falei na aula, mas para frisar aqui, quando o indivíduo vai usar o disulfiram, a gente usa aí doses de 250, 500 miligramas dia, é importante que o indivíduo seja orientado. Falou, olha, eu tô te dando um remédio, tem que ser orientado e tem que concordar com isso. Por quê? Porque às vezes chegam algumas situações em que a família fala, não, vamos colocar escondido na comida, no suco, aí o camarada toma o disulfiram, toma o álcool e tem efeitos importantes por conta disso. Então, a ideia do tratamento é essa. A gente, sim, então, respondendo, depois desse introito todo, a gente deve continuar usando, mas lembrando no contexto que a gente vai usar essa medicação. Então, no contexto que o indivíduo toma um remédio, ele sabe que se ele fizer uso do álcool, ele vai ter problema. Tanto é que quando a gente vai iniciar o disulfiram, a gente pactua ali com o paciente, familiar, fala, olha, você começa a tomar pelo menos 12 horas depois que você fez uso do álcool. E não use mais álcool, porque senão você vai ter esse efeito. E aí, pelo temor, pelo receio de ter o efeito,
que o disulfiram causa, por conta disso que eu falei, o indivíduo não usa a substância. Mas tudo isso para a gente poder entender como usar, mas sabendo como usar, conversando com o paciente direitinho, orientando, o paciente estando de acordo, a família estando orientada, é uma droga que é bastante importante e pode nos ajudar e ajudar o paciente, sem dúvida. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.